situações altruísticas, não é? A decisão não é estritamente racional. A decisão envolve valor. A decisão envolve alguma coisa mais diferente do quadro em que eu estou calculando só custo-benefício. Bom, mas o altruísta também verifica que se ele for muito magnânimo, etc., ele vai ser reconhecido. Bom, isso é uma derivação, mas no ato do altruísmo, não é? O que está fundamentalmente decidido, uma decisão de solidariedade ou de correr um risco, ou, em alguns casos, por razões éticas, fazer uma denúncia, como essa procuradora está fazendo. Eu não acho que a maneira como ela fez a denúncia foi a melhor, eu pessoalmente. Mas é inevitável reconhecer que num impulso de, digamos assim, de esforço ético, que não tem nada de racional. Nesta decisão não há nada de racionalidade estrito sensu. Não é? Há um outro elemento. Bom, então nós precisamos de alguma maneira qualificar, nós precisamos de alguma maneira reconhecer a importância desses outros elementos e o papel que eles jogam na produção da ação propriamente política. Né? O argumento de alguns desses autores, do Stompka, por exemplo, é essa ideia. Os indivíduos têm capacidade cognitiva limitada. Os indivíduos comuns, as pessoas comuns, cidadãos, né? Têm uma capacidade cognitiva limitada para poder manipular as informações na quantidade necessária, na qualidade necessária, para informar a sua adesão ou não a decisões que tocam a sua vida. Numa situação como essa, num certo sentido, parecido com a situação que eu vivi alguns anos atrás. Você vai fazer uma cirurgia do coração, você pergunta 3 vezes quem é o médico, quais são as referências, você vai você faz o... Quer dizer, você tem que ter um mínimo reconhecido de referência para tomar uma decisão. Sim, pode abrir, tirar o coração para fora, congelar, não é tão simples assim. Né? A decisão vale, para alguns autores dizem, vale, por exemplo, para decisões de criar parceria conjugal. Quando você escolhe um parceiro, uma parceira com ela, também não tem uma série de elementos que entram que não são estritamente racionais. Né? Enfim, uma série de exemplos desse tipo, né? Comprar carro, as decisões de como você comercializa certos bens que envolvem patrimônio. Você não vai, na primeira digamos assim, no primeiro impulso, no feirão que fica ali perto onde tem o Sambódromo aqui em São Paulo, né? Você não vai lá, bota o carro e vende para o primeiro cara que aparecer, ou compra do primeiro. Você vai ver o carro, você vai levar o seu mecânico, o mecânico vai escutar o motor, pode até ser dizer que o mecânico errou, mas você vai levar alguém que você confia. Ou seja, a ideia é que, diante desta capacidade reduzida de controlar informações que afetam a cognição sobre a complexidade do sistema político, as pessoas precisam de um suporte. Né? E as instituições ofereceriam esse suporte. Né? O recurso da confiança representa exatamente esse atalho considerado indispensável para as pessoas enfrentar estas situações de incerteza, imprevisibilidade, um certo grau de desconhecimento que aumenta, não é? Aumenta, e aqui eu faço uma ponte com o texto do Engelhardt, né? Aumenta em situações de modernização. As situações de modernização, bom, depois a gente pode até discutir como enfrentar os 4 capítulos do Engelhardt, que não são simples, né? Mas as situações de modernização é tipicamente o quadro em que aumenta drasticamente a imprevisibilidade das pessoas. As pessoas estão, por um lado, mudando de papéis, mudando de circunstâncias, recebendo referências de natureza completamente, e ao mesmo tempo sendo chamadas a aderir, participar, ou simplesmente serem objetos de decisões muito mais complexas do que eram em sociedades, digamos, estruturadas de maneira mais simples, mais tradicional, as relações eram diretas, o cara ia no padre, o padre dava uma referência para ele do que fazer, ou o coronel, ou o padre, ou o coronel, ou um chefe de família, quer dizer, na leitura do Gilberto Freire, um chefe de família importante, né, no familismo do tipo... Então, nessas circunstâncias da modernização, mudam completamente essas referências e os sujeitos precisam ter um ponto de apoio. A ideia é que a confiança oferece esse atalho.
É isso que principalmente autores como... aqui eu estou pensando fundamentalmente no Stompka, né? Vou voltar um pouco aqui para o... Bom, o Giddens, num certo sentido, mas principalmente o Stompka faz esse argumento, que é um argumento, se vocês quiserem, de sociologia política, não é um argumento propriamente do campo da ciência política, né? Ele não está trabalhando estritamente sobre relações entre instituições, mas ele está dizendo, no fenômeno da política, tem uma entrada que vem da sociedade que deriva dessas... E as instituições têm um papel especial nesse quadro. E é nesse contexto que nós precisamos entender as instituições do sistema democrático, para o qual reivindica-se há esse requisito da confiança, né? Bom, eu andei trabalhando sobre as contribuições desses vários autores com uma tentativa, com um esforço de fazer uma espécie de síntese do que eles estão dizendo de mais importante. Pelo menos, digamos assim, o que me pareceu serem os 5 pressupostos mais importantes que estão na obra daqueles diferentes autores, né? Eu espero poder, em cada um dos tópicos, fazer menção, se vocês quiserem ir aos autores, ou depois a gente fazer uma sessão para voltar a alguns deles, eu acho que seria inteiramente apropriado. Mas a ideia aqui é realmente sintetizar. O primeiro pressuposto é a de que o regime democrático, diferente de outras alternativas, né, ele requer altos níveis de confiança pública nos mecanismos institucionais de formação de governo, porque isso deriva fundamentalmente do que há de absolutamente singular, peculiar da democracia, que é o fato de que os participantes do sistema, da comunidade, delegam voluntariamente a sua soberania, não é? Soberania de poder, para representantes que são escolhidos. No período da democracia clássica era por sorteio, no período, a partir de toda a emergência da democracia moderna, por representação, por representantes eleitos, que são escolhidos eletivamente, né, do qual o sistema majoritário aparece como talvez o sistema mais importante, quer dizer, a maioria dos votos, né? Isso vale para os representantes, como vale para os funcionários que eles, de alguma maneira, designam, que são acreditados, que são os que, num certo sentido, fazem a representação, né? E essa confiança nesses elementos de instituição, que frequentemente são consolidados nas constituições democráticas, né? Mesmo o caso inglês, que é sempre citado como uma exceção, porque não é propriamente uma constituição formal, mas se vocês pegarem os vários autores que tratam do caso inglês, todos eles dizem, não obstante não ser uma constituição escrita, né, é alguma coisa que ao longo do tempo se consolidou como um conjunto de regras que ninguém coloca em dúvida na Inglaterra. Tem até um elemento muito, às vezes, anti-reforma, porque é tão consensual, não é, que, ou seja, nessas situações de constituições que têm este papel, a ideia é que a confiança se distingue da confiança estritamente voltada para pessoas ou para governos ou para liderança. Ela envolve uma adesão propriamente ao modo de funcionar das instituições típicas do regime democrático, né? Isso aparece muito forte nesses dois autores, no Mark Warren e no Stompka, Peter Stompka, que é um sociólogo político polonês, né? O segundo ponto é que a promessa de alternância no poder, que está implícito nas constituições, nas regras democráticas, né, ela, em parte, a promessa de alternância, ela depende da expectativa de que quem foi derrotado vai ter uma chance de ganhar na próxima. Quer dizer, a alternância não é um mecanismo neutro, não é? O mecanismo da alternância não é uma coisa neutra, mecânica, que está bom. Implica, num certo sentido, em adesão dos dois lados. Quer dizer, os que perdem, não é, num certo sentido, estão se apoiando sobre a crença, sobre a convicção de que aqueles que foram vencedores na competição eleitoral, não é, não apenas vão honrar o compromisso de, na sequência, passar o poder, não é,
Vocês vejam, às vezes pode parecer que isso é muito teórico, são situações muito longe da realidade, mas vejam uma discussão que nós tivemos aqui no Brasil em 2010. Em várias ocasiões, né, tendo em vista a popularidade do governo, os altos níveis de popularidade do presidente, né, e o fato de que tinha tido 2 mandatos, para o bem ou para o mal, considerados bem-sucedidos, né, em vários momentos apareceu a tese de que poderia ter um 3º mandato. Bom, se você pode ter um 3º, você pode ter um 4º, você pode ter um 5º. Né? A regra, se você abre a regra não tem mais um ponto. Quer dizer, o ponto aqui é que há no mecanismo da alternância um compromisso de ambas as partes. E o compromisso não é só dado por uma assinatura na Constituição. O compromisso é um conjunto de atitudes e de comportamentos. Não é? Quer dizer, qualquer um de nós pode considerar, se o Lula quisesse, ele teria proposto uma reforma da Constituição e muito provavelmente teria obtido o 3º mandato. Então, muito provavelmente, eu digo, eu acho que com a maioria que teria no Congresso, teria votado, teria passado. O que significa que há um ponto em que não é só a regra estritamente escrita, há um ponto que envolve um elemento de adesão, que eu estou chamando de compromisso, que é algo mais do que estritamente, não é, a formulação, digamos, formal da regra democrática. Né? Bom, 3º ponto, o compromisso de cooperação dos cidadãos com o regime, ou seja, aquilo que antes eu chamei de cooperação, cooperação e se deixar coordenar, né? Por exemplo, se deixar coordenar significa pagar imposto, né? Significa, em alguns momentos, você se deslocar no território, em situações de perigo, de risco, etc. Quer dizer, se deixar coordenar significa aceitar o comando, em certas circunstâncias, do Estado. Né? Bom, o compromisso dos cidadãos de cooperar, de se deixar coordenar, especialmente a ideia de se submeter à lei, né? Como uma coisa que está ligada à estrutura de direito de cidadania e que, portanto, ocorre independentemente dos mecanismos de coerção. Weber aqui é importante na consideração, né? Quer dizer, o sistema democrático se caracteriza por uma dominação que não envolve coerção direta, né? Não envolve necessária... Ela tem um elemento de adesão, de submissão à regra do império da lei, né? Mas esse compromisso, diz a Margaret Levy, que é uma autora do campo da escola racional, né? Ela está dizendo, depende da existência de garantias de que a expectativa que eu tenho de que os outros vão cumprir não seja fraudada. Se eu tiver um mecanismo em que a expectativa que eu tenho de que os outros vão pagar imposto, se tiver uma situação de guerra, os que tiverem que de alguma maneira ser alistados ou serem convocados não vão comparecer, ou situações outras que envolvem compromisso público, né? Se eu tiver uma percepção, uma crença de que isso é sempre fraudado, por que eu tenderia a manter o meu compromisso? Essa é a pergunta que ela faz, né? Então, num certo sentido, a conclusão sugerida é que a aquiescência que é necessária para poder funcionar o sistema e que envolve uma dimensão de compromisso, implica em que os outros fazem a sua parte, cumprem a sua parte. E isto tem que ver com a lei, mas isso tem que ver com atitudes, com comportamentos, com, se vocês quiserem, com cultura, né? Cultura política. Né? O 4º ponto dessa síntese que eu estou fazendo de pressupostos é que, uma coisa que eu já comentei um pouco antes, mas que aqui aparece na discussão do Charles Tilly, aparece de uma maneira um pouco diferente, né? Da perspectiva estritamente dos atores, a democracia é um sistema de risco, por causa das incertezas que ela deriva nunca no sistema democrático nós temos garantia absoluta dos resultados, nem do ponto de vista da competição eleitoral, nem do ponto de vista de políticas que são propostas e para os quais os eleitores, não sei, com o seu voto, tendem a conestar, mas não é uma garantia absoluta de que o sujeito vai chegar lá e vai implementar exatamente. Por causa da autonomia, em parte do Estado, mas também da autonomia da ação política, tem uma margem aí que é flexível. O Charles Tilly, ele chama de... É exatamente por isso que se constituem certas redes de confiança e que tendem o funcionamento das redes a jogar todo o seu foco, todo o seu esforço exatamente sobre os mecanismos institucionais que garantiriam, digamos assim,
o desempenho das promessas, das promessas mais importantes da democracia, liberdade e igualdade, e que dessa maneira as redes de confiança tenderiam a estimular, a criar o caldo de cultura necessário para justificar a colaboração voluntária das pessoas. Ele dizia, são mecanismos que funcionam, não é? Sem os quais o sistema ficaria com fendas, ficariam com buracos. Né? De qualquer jeito, o quinto ponto deriva da conceituação do Clausewitz. Clausewitz faz um argumento, né, que é o seguinte, ele diz, no sistema democrático, regras que se estabelecem a partir das promessas democráticas, dos conteúdos normativos da democracia, se internalizam nas instituições. Né? Os conteúdos passam a ser os elementos de autojustificação das instituições, de autojustificação pelos quais elas explicam a sua existência e constituem um repertório, não é, de procedimentos, de desempenho, de comportamento, que é em relação ao qual os cidadãos tendem a se referenciar. A polícia, o judiciário, quer dizer, nós já falamos algumas vezes disso aqui, mas no caso brasileiro, o judiciário é conhecido, pelo menos no Brasil e em alguns outros países da América Latina, como uma porta fechada para certos segmentos da população. Não é que as pessoas dizem a justiça não funciona, ou não se faz justiça no Brasil, eles dizem, eu não consigo chegar lá. É muito mais, digamos, forte como atitude em relação à instituição, porque significa uma não permeabilidade, um acesso que está impedido. Bom, o argumento do Clausewitz, né, é que esses conteúdos que são autojustificatórios, eles se internalizam, e ao se internalizar propriamente nas instituições, na medida em que os cidadãos aderem às instituições, eles tenderiam a naturalizar para os cidadãos um elemento da prática política. Eles naturalizam, não é? Tornam como se fossem elementos naturais de funcionamento das relações interinstitucionais, pelas quais as pessoas, de alguma maneira, pautam a sua própria conduta. Né? A ideia dele, a proposta dele é que, portanto, a confiança não é uma atitude, não é um fenômeno neutro, indeterminado ou genérico, não é? Nem definida só por avaliação de governo, mas ela diz respeito propriamente à missão que as instituições, através do seu desempenho, do seu repertório, assumem perante as pessoas, na vida, no funcionamento da democracia. Né? Os elementos considerados mais importantes dessa internalização seria o apelo à noção de universalidade dos procedimentos que as instituições envolvem, não é? Universalidade no sentido de estarem abertos para o conjunto, para o universo dos cidadãos, a impessoalidade no sentido de separação das decisões de quem exerce a função, tem responsabilidade na instituição, a probidade entendida como tratamento dos usos de recursos públicos. E aqui tem um aspecto que aparece no off que eu nem sempre consegui traduzir de uma maneira que eu próprio fique satisfeito. Ele fala na necessidade das instituições, dos procedimentos das instituições se aderirem à verdade. É meio discutível, porque como o conceito de verdade, a verdade, é evidentemente contestada de um ponto de vista filosófico na modernidade não tem a verdade, ela tem um conjunto de verdades que estão em disputa. Né? Então, eu não gosto do uso que ele faz desse termo, por isso eu traduzo por, digamos assim, a justeza dos procedimentos. Porque, na verdade, o que ele está pensando, quando você lê o texto e avança, o que ele está pensando é que a instituição não pode, por exemplo, mentir sobre fatos, ela não pode fraudar, ela não pode manipular dados para alterar o atendimento. É nesse sentido que ele usa a palavra verdade. Quer dizer, a verdade quase que no sentido de comprovatório dos fatos, né, que é um pouco diferente da noção filosófica. Então, a ideia, não é, portanto, é que a partir daí, as implicações desses 5 pressupostos é que os conteúdos normativos, por um lado, se internalizam, não é? E na medida que são internalizados, eles tendem a aparecer como componentes naturais do comportamento e das relações da comunidade política. Né?
e é o que alguns autores, como o Stompa, chamam o que seria a base de desenvolvimento de uma cultura de confiança. Quer dizer, claro, tem se vocês quiserem, tem uma trampa, tem do ponto de vista estritamente terminológico, nominal, tem uma trampa nessa formulação, né? Porque é a ideia de que, para responder à desconfiança diante da possibilidade de abuso do poder, se constitui uma cultura de confiança em torno de instituições que fazem essa mediação. Essa é aparentemente contraditório, né? E a ideia aqui é que esse fenômeno propriamente de crença, de aceitação nas instituições se distinguiria da aceitação estrito sensu da confiança em governo dos incumbents, né? É claro que aqui, se vocês quiserem, não é que se trataria de não levar em consideração a existência de confiança em governos ou em líderes carismáticos ou que têm liderança. Claro que isso mas é um fenômeno de outra natureza, que não tenderia a dar conta desse elemento dos conteúdos propriamente que justificam a existência das instituições e que, num certo sentido, é o que move, o que permite que no fluxo do seu funcionamento, do seu desempenho, elas interpelem os cidadãos a participar, seja para cooperar, seja para aceitar derivações, decorrências, não é? Da submissão à lei e da extensão de direitos, da extensão de elementos que são parte da promessa democrática, né? Bom, aceitando esses elementos anteriores como elementos de definição, o fenômeno da desconfiança, a desconfiança política, né, decorreria do fracasso dessas possibilidades previstas antes, que efetivamente ameaçam a realização de funcionamento das instituições com aquela função específica de mediação no sistema democrático. O fenômeno envolveria sintomas como o cinismo diante da política, uma certa atitude de não se envolver porque não vale a pena, quer dizer, não se envolver porque não seria eficaz, não teria resultado, né, uma certa alienação no sentido de algo que diz respeito aos outros, é uma coisa dos homens, é uma coisa que não tem nada a ver comigo, né? E sentimentos, portanto, de indiferença, mas principalmente algumas sinalizações que envolvem descrença em instituições públicas, né, que de fato estão ligadas com abrir o acesso, disponibilizar mecanismos para poder assegurar a realização de direitos, né? Ou seja, se vocês levarem em conta as nossas discussões pregressas, desde a definição de democracia, particularmente da discussão sobre o conceito de qualidade da democracia, o problema aqui da descrença na instituição e essa atitude, num certo sentido, de distanciamento, não é? Ele é realmente grave porque ele coloca em questão exatamente a ideia de que a democracia assegura direitos. Quer dizer, no momento em que ele, de alguma maneira, frauda esta dimensão da democracia, ele frauda, digamos, um elemento central do sistema, né? Não é qualquer coisa, não, as pessoas não participam. Não, as pessoas não participam, se afastam, têm uma atitude cínica, porque, num certo sentido, perde o sentido da ideia de que a democracia media conflitos, mas garante direitos, o que não é pouca coisa, né? O que significa que, portanto, enquanto os indicadores mais conhecidos de satisfação com a democracia, que aparecem em várias pesquisas, né, e que variam de acordo com o desempenho do governo, da sua capacidade de responder a expectativas, enfim, expectativa em relação a políticas públicas consideradas prioritárias, necessárias. A desconfiança estrita em política, em instituições, ela depende fundamentalmente da avaliação que os cidadãos têm do que ou quantas instituições cumprem ou não a sua missão para o qual foram criadas, né? E que, num certo sentido, ao não cumprirem, contrariaria propriamente a justificativa ética, normativa das instituições. Há, no entanto, aqui um ponto que tem que ser levado em consideração, né? Essa ideia de uma avaliação, ela não exclui um elemento de avaliação racional.
As pessoas entram em contato pela sua experiência, quer dizer, é através da experiência, não apenas, não é, de um elemento que aparece na literatura, particularmente da cultura política, que é da formação a partir dos processos de socialização, não é apenas do processo de socialização primário na família, na escola, que as pessoas aprendem, mas é também através da sua experiência concreta que elas percebem o funcionamento das instituições em relação a esses objetivos fundamentais. A ideia, portanto, aqui é que o fenômeno da desconfiança diz respeito, por um lado, a uma avaliação que tem elementos de racionalidade, de percepção de que a instituição não cumpre, né? E, ao mesmo tempo, da relação desta avaliação, desse não cumprimento, com o que seriam os fundamentos normativos, propriamente, do panorama institucional. Bom, eu pensei que essa introdução do tema, na verdade não é uma introdução, porque nós já tínhamos começado a discutir a questão da desconfiança algumas semanas atrás com um dos textos, mas eu pensei que essa retomada do tema pudesse permitir a gente fazer uma conexão, voltar a pensar as conexões que tem entre a definição propriamente do conceito de democracia e a abordagem da qualidade da democracia. Eu acho que a essa altura, não é, fica mais ou menos evidente, eu imagino para vocês, que a adoção quer dizer, a resposta para essa questão depende do conceito que se adota, dos conceitos adotados, né? A escolha dos conceitos é sempre arbitrária. Não existe um único conceito de democracia disponível que no mercado teórico, que eu vou lá e digo, é esta aqui. Ela é arbitrária, ela depende do ponto de vista do pesquisador, digamos, da tradição intelectual, de quem está se colocando o problema. Se nós nos colocarmos para pensar essas questões a partir de uma definição mais estrita da democracia, que, digamos, está mais no campo das definições minimalistas da democracia, tipo Schumpeter, vocês se lembram da definição do Schumpeter, né? Não é apenas que o Schumpeter só trata da dimensão eleitoral, mas é que, num certo sentido, na definição schumpeteriana de que a democracia é um sistema para administrar a competição daquelas lideranças que estão disponíveis, não há nenhuma entrada das outras instituições. Quer dizer, é como se você pudesse dizer o seguinte: nada errado com o Schumpeter chamar a atenção que a democracia é uma escolha entre elites disponíveis e que essa escolha tem que ser feita pela comunidade, por aqueles que estão dotados do direito de voto. Nada errado com isso. Mas o problema é que a formulação, eu vou exagerar um pouco, mas ela para nisso, né? Se você rebuscar ali o livro dele sobre democracia, socialismo e capitalismo, fora as questões que ele faz, que evidentemente são previsões que não se realizaram, de que o socialismo ia ganhar do capitalismo, o Schumpeter visivelmente ali tem uma preocupação forte, né? Mas ele, além disso, no que diz respeito à formulação teórica, propriamente do texto, ele tem duas ou três coisas importantes. Uma delas é que ele rechaça toda a tradição clássica para dizer, a tradição clássica, que vem do pensamento democrático clássico, republicano e liberal, né? A tradição clássica, diz ele, né, exagerou numa certa idealização da democracia. E nós temos que pensar quase que estritamente no funcionamento prático, eu diria pragmático, não é, dos mecanismos como a escolha é feita. E a escolha tem sempre um risco de que a quem está atribuída a função de escolha, que são os eleitores, deles serem manipulados, né? Então, por causa disso, o Schumpeter tende a, digamos assim, nessa leitura dessa vertente minimalista, né, ele tende quase que a reduzir a colocação, a pertinência do conceito, não é, à derivação dos modos como a competição se dá entre elites, não é? E com essa observação de que
os que escolhem podem sempre ser manipulados, é quase como se ele estivesse dizendo a interferência de quem escolhe é um mecanismo formal, porque ele pode a qualquer momento dizer qualquer coisa. Bom, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que vai aparecer em alguns autores, é que há uma ênfase muito, talvez excessiva, né, na ideia de que a definição da dinâmica de funcionamento do regime democrático depende estritamente das elites. E é como se você dissesse, as elites políticas, as que são mandatadas, as que são lideranças de partidos, que concorrem ao governo, é como se elas, num determinado momento, fossem segmentadas e separadas da sociedade. Né? Separadas desse contingente que, diz o Schumpeter, pode ser sempre manipulado. Bom, o problema é que isso faz parte da mesma unidade. Não são unidades distintas em que uma se relaciona em relação à outra numa relação de dependência. São unidades que estão integradas. Né? E as escolhas que, num certo sentido, são feitas do ponto de vista não apenas de escolhas eleitorais, mas também de instituições para organizar e para responder o desafio da competição, não é? São escolhas que derivam do modo como as lideranças são autorizadas, influenciadas e, às vezes, pressionadas por aqueles que, de alguma maneira, são a base da... Então, desse ponto de vista, uma leitura estritamente minimalista da democracia, adotando-se um conceito do tipo... Eu estou apenas dando um exemplo para poder enfatizar essa dimensão de relação entre o conceito de confiança e as duas principais definições que eu procurei sugerir antes, que é do conceito de democracia e depois do conceito de qualidade da democracia. Nesses dois conceitos, pensados de uma maneira mais ampla, mais abrangente, capaz de trazer para dentro do debate questões que não estão elencadas na concepção minimalista, não é? O elemento de adesão, de compromisso, é muito importante. E é isso que, num certo sentido, atualiza, a meu juízo, a discussão sobre o conceito de confiança. A confiança aparece como um elemento através do qual as pessoas comuns, não é, que não são especialistas em política e nem são lideranças e nem estão necessariamente envolvidas porque têm funções de direção de partido ou de governo, as pessoas comuns se utilizam para poder participar. Quer dizer, o elemento de confiança, não é, é uma forma de participação com instituições que, na leitura do Russell Hard, são distantes. Para mim diminuir essa distância, eu tenho que ter um elemento, eu tenho que ter algum atalho para nessa relação. Né? E a confiança apareceria como esse atalho. Né? O Engelhardt, num certo... Se vocês se lembram quando eu discuti o conceito de cultura política, eu chamei a atenção para uma crítica do Brian Barry, né? Um filósofo inglês que lá atrás, no início dos anos 70, quando não tinha ocorrido a terceira onda da democratização, o Brian Barry disse, olha, o Brian Barry e um cara que o Engelhardt cita, que é o Rustow, né? Que é o primeiro nome dele é... Bom, vai me escapar agora, mas o Rustow. Eles dizem, não é a cultura política que conforma as instituições existindo conformam a cultura política. Né? E o Brian Barry, lá atrás, nos anos 70, quando ele fez naquele livro Democracy, Sociologists and não sei mais o que, mas é um livro bem interessante, foi muito utilizado durante um bom tempo. Ele diz, não dá para checar isso. É muito interessante. Ele diz, não dá para checar porque não está havendo mudança de regime. Teria que ter mudança de regime para você checar. Por quê? Exatamente o que o Engelhardt fala, porque você precisa ver antes, durante e depois.